O Ricardo falou que é difícil falar depois do almoço, na verdade, difícil é falar depois dele. Né? Isso sim é complicado. E deixar o Ricardo mais final, né? Mas o Ricardo, um amigo nosso, é uma pessoa que tem sempre uma série de informações muito amplas e, ao mesmo tempo, precisas do nosso setor, a nível nacional. E é sempre um prazer poder escutar ele, né? Reforçando o convite para o Florestas Tchê, que vai ser um evento em março, no dia 20 e 21. Nós estamos aí no Cid Madeira com apoiadores desse evento. Vai ser um evento maravilhoso. A intenção é justamente mostrar para o Brasil também o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e as mudanças todas que a gente está promovendo. Sr. Paulo, obrigado pelo convite. Em nome do Cid Madeira, agradecemos bastante e muito feliz também que as nossas três entidades, H-Flor, AG-Flor e Cid Madeira, estão trabalhando muito em conjunto aí para a melhora do nosso setor aqui no estado. Estamos tendo evoluções bastante positivas nos últimos, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Quem esteve hoje de manhã aqui viu que o setor ele tem um respeito muito grande desse governo do estado. Tivemos 2 secretários de estado, o Clair e a Marjorie. Também o Diogo Loic, que hoje representando a Hernani Polo como secretário executivo também da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então isso mostra o comprometimento do Estado para o nosso setor. Como o Ricardo falou, quando ele estava falando da indústria madeireira, tem vários subsetores, e hoje o Paulo pediu para falar um pouco sobre a madeira Cerrado de Pinos, e eu vou, na verdade, vou filtrar um pouquinho e vou ir um pouco mais para o lado dos Estados Unidos, na parte de exportação, porque ele representa sozinho quase 35% de tudo que é exportado do Brasil, de todos os produtos derivados da madeira Cerrado de Pinos, e em conjunto com o México, que é seu vizinho, e sabemos que trabalha muito em função também da economia americana, responde por 60% do que é exportado. Então, na verdade, dando um panorama dos Estados Unidos, que também é um dos maiores produtores do mundo, de madeira de conífera, a gente consegue saber mais ou menos como é que a gente está e para que lado a gente está indo. Apesar de não ter bola de cristal, a gente consegue um pouco, com base na história, entender um pouco para onde que a gente está indo. Pode passar, por favor. Então, nós temos um cenário macro, finalmente uma inflação aparentemente sob controle nos Estados Unidos, que é muito positivo. É do Ricardo. E isso leva a um cenário de juros mais baixos, acabaram de anunciar, e os juros têm um poder muito grande nos Estados Unidos em relação ao nosso setor, porque ele afeta diretamente o apetite e a condição de compra de casas novas. E a casa nos Estados Unidos leva muita madeira. E independente se tu entra diretamente ou não na construção da casa, que a casa da madeira brasileira ela não entra efetivamente na parte estrutural, ela entra também na parte externa e na parte interna, através de produtos como molduras, e outras coisas que o Brasil é muito forte. Então é sempre importante saber para que lado os juros estão indo, que isso afeta a hipoteca, os juros da hipoteca e a venda de casas. Então, também dados positivos em relação a desemprego e vendas no varejo, que são muito importantes. Chance de recessão praticamente afastada, se falava no termo inglês que eles usam de soft landing, que era justamente o que se esperava e o que parece que está acontecendo, que é o pouso suave e macio depois da pandemia. Tivemos aí durante a pandemia vamos dizer assim, uma inflação muito forte no mundo inteiro, uma emissão de moeda que gerou um consumo exagerado e uma produção industrial não preparada para esse consumo, que acabou levando os custos lá para cima. A gente vai ver um pouco disso, os efeitos que teve no nosso setor, positivos e negativos, e depois seguido pelo serviço também, com inflação muito forte a nível de serviço. Então, se esperava talvez uma recessão, que ela acabou aparentemente não acontecendo. E aí vem o problema maior que a gente tem hoje em dia, ao meu ver, que são as tensões geopolíticas e os problemas logísticos causados por ela. Hoje, posso afirmar para vocês, dentro do nosso setor, que é o nicho de madeira Cerrada de Pinos, o maior problema que a gente está enfrentando nesse momento não era mais mercado nos últimos meses, e acabou agora se tornando a logística como um todo. A logística, que para quem está um pouco familiarizado, os preços de containers do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, subiram praticamente 4 vezes em 90 dias. Isso faz com que o custo do produto aumente em 60, 70 dólares por metro cúbico e nos deixe de fora de alguns mercados. Além disso, a gente tem a situação de infraestrutura portuária aqui no sul do Brasil
já em nível quase caótico, com algumas reformas que estão tendo em Navegantes, o fechamento de Itajaí, que abriu agora de novo, e uma não expansão dessas áreas por muitos anos, acaba colocando em xeque um pouco o nosso futuro dentro da exportação. O cenário atual do Brasil, passar rapidamente, mas enfim, apreciação do preço da matéria-prima, né? A matéria-prima aqui no Brasil ela subiu durante a pandemia e não recuou, o que, na verdade, eu acho positivo para o setor. A indústria sofre num primeiro momento, mas eu acho que a gente faz um jogo de nivelamento por cima. E nós temos que ter a matéria-prima apreciada até para conseguir combater aquilo que foi dito aqui, né, nessa acirrada luta que está tendo por terra e por perda que a gente está tendo de áreas plantadas para outras culturas, né? Então, na verdade, a nossa matéria-prima, a árvore, ela tem que valer para dar sustentabilidade e crescimento para o setor. A gente está tendo sensações mistas no setor produtivo da madeira serrada, aqui no estado, na verdade, no Brasil todo. Então, tem indústrias que já sentem uma melhora, tem outras que não conseguiram experimentar um pouco essa melhora ainda, e outras que estão tendo muito problema naquela questão logística. Então, independentemente de como estava o seu mercado, hoje nem conseguem embarcar o seu produto mais. Tá? E um custo, como eu falei antes, da matéria-prima ainda elevado versus o preço de venda. Então, melhor trabalhar no preço de venda, né, do que necessariamente na baixa do preço da árvore. Mas, vamos em frente. Bem, um mercado acomodado e desconfiado, um comentário sobre isso é porque a pandemia trouxe muito consumo, mas depois ela trouxe também uma baixa grande, porque houve uma troca vamos dizer assim, aquele pessoal que estava em casa e consumiu bastante foi para a rua e gastou em serviço e menos em produto. Então, na verdade, os mercados eles ficam um pouco tensos também e procuram ficar longe de estoque, porque estoque hoje, com os juros que estavam, custou muito dinheiro e não se sabia também como é que ia ser o comportamento de preço. Aquela perda de referência de tamanho de mercado e preço, que gerando insegurança. Então, havia uma sensação de oferta também, as produções elas aumentaram no mundo todo e os mercados eles reduziram depois da pandemia. Então isso faz com que crie uma sensação de sobra de produto. Isso aconteceu muito no ano passado, já menos esse ano, mas no ano passado, principalmente no terceiro e quarto trimestre, o setor de madeira serrada de pinos sofreu bastante aqui no Brasil. Aí, um baixo senso de urgência, a sensação de oferta, gera menos urgência por parte dos mercados compradores, né, e cria essa instabilidade. Naturalmente, preços mais baixos. Aqui, na verdade, é um gráfico base 100, né, que começa a medir, então, em janeiro de 2019, e a função desse gráfico é para mostrar como foi o comportamento do preço da matéria-prima, leia-se, então, árvore, pinos, né, versus o preço médio da madeira serrada de pinos na exportação, em reais, tudo em reais. Tá? Então aqui tem movimentos cambiais e movimentos de preço de venda. Tá? Vocês vão observar um fato interessante, é que o custo da tora de janeiro de 2019 até outubro de 2024, ele sofreu aumentos, e aí, no primeiro momento, o preço de venda ele conseguiu acompanhar o aumento do custo da matéria-prima, né? Mas chega um momento depois, por aquelas razões que eu falei para vocês, dos mercados diminuírem de tamanho e já o serviço começar a tomar parte do setor industrial, né, do orçamento das famílias, então começarem a comprar menos produtos e gastar mais em serviço, faz com que haja uma redução dos mercados e uma natural redução do preço de venda. Porém, a matéria-prima não reduziu. Então, isso gera esse gap grande aqui, que faz com que as indústrias daí entrem em momentos de perda de margem e muitas vezes perda de capital também, né? Margens negativas. Houve nesse ano já um começo, uma recuperação de preço, né? Vocês vão ver que chega aqui no mínimo, e aqui esse ano já começa a recuperar um pouco o preço e começa a aproximar um pouquinho de novo, o que é salutar. Na verdade, eles têm que se aproximar mais,
para que o setor florestal consiga continuar tendo retorno, né, não diminua, mas o setor industrial também tem as condições de seguir vivo. Né? Aqui, em realidade, rapidamente, é só para a gente ver dados gerais, né, do que aconteceu de 2021 até agora, e são aqui, os números são por metro cúbico em cada trimestre desses anos. E vocês vão observar que há, em 2020, já em 2022, depois de 2023, uma redução de volume, né, exportado no Brasil. Hoje a gente está na casa de 2.600, que foi o ano passado, e esse ano deve fechar um pouquinho menor ainda, até pelas questões logísticas, não tanto para o mercado, mas mais pelas questões logísticas. Né? Então, vocês observem que a gente está num decréscimo, na verdade, de volume, né? E isso se deve não necessariamente à perda de mercado, mas à diminuição dos mercados em que o Brasil atua. Você pode ir. Mas aqui mostra... Bom, se eu voltar um pouquinho só, que mostra um pouco o comportamento de 2013 para cá. É até interessante, desculpe te passar. Do tamanho que a gente estava em 2013, né, quando nós tivemos a crise de 2008, achatou os volumes de exportação do Brasil. E a gente demorou para recuperar. Então, de 2013 até agora é que a gente consegue ver o quanto que o Brasil cresceu novamente dentro do setor de madeira serrada de pinos. Estamos experimentando agora vamos dizer assim, esse decréscimo, né? Mas eu acredito que a gente não deva descer mais do que isso. Tá? Não há motivos, pelo menos, para isso. Os mercados que a gente está atuando lá, aparentemente, já chegaram, vamos dizer assim, na base. Aqui nós temos aquela participação que eu falei para vocês antes, né, que mostra, enfim, o quanto Estados Unidos e México, e daí pode-se dizer quase que o México, muito conectado aos Estados Unidos, representa dentro do negócio de madeira serrada de pinos aqui no Brasil. Os dois somados, aí, eles têm mais da metade, né, do mercado. Os países asiáticos aqui, daí vê a China, Vietnã, e hoje tem outros também, já também bastante importantes, eles chegam ao Sudeste Asiático, junto com a China, passa de 20%. Então esses são os principais mercados de destino da nossa madeira serrada de pinos hoje, nos seus mais diversos produtos. Estados Unidos é um tipo de produto, México é outro, no Oriente Médio é outro, e por aí vai. Isso eu vou passar porque eu já falei para vocês antes, eu falo sobre a inflação e sobre essas trocas. E aqui mostra a taxa de juros da hipoteca americana, né, que afeta a venda de casas e afeta o consumo de produtos madeireiros. E lembrando o seguinte, toda vez que uma indústria americana madeireira ela não está invertida no seu mercado, ela acaba causando problema para outras indústrias madeireiras do mundo em outros mercados. E a indústria madeireira americana, além de ser muito grande, é muito forte. E tem uma capacidade de aguentar perda de dinheiro que eu vou dizer um negócio para vocês, é inacreditável, mas eles têm. Então eles não, é muito importante que o mercado americano ande bem, mesmo se você não atua no mercado americano. Indiretamente, a indústria americana pode acabar te tomando o mercado em outros lugares. Agora começou a acontecer já a taxa de juros, eu botei muito mais para ilustrar o quanto ela subiu, né, depois de 2022, e isso afetou a venda de casas. Pois outro gráfico a gente vai ver agora as vendas, o comportamento das vendas de casa, né? Essa é uma construção de casas novas nos Estados Unidos, né? E mostra que depois aqui a crise de 2008, né? Então foi o menor momento que a gente teve nos últimos 25 anos. E esse número de 1,5 milhão de casas que aparece ali, ele ainda é muito tímido perto daquilo que ele pode chegar, tá? Ele pode subir, e eu não me surpreenderia agora com a baixa de juros americanos se ele não buscasse já um número de 2 milhões. E aí isso faz com que haja um consumo de produto madeireiro muito forte. O Brasil também é grande exportador de chapa de compensado para os Estados Unidos, hoje tem 10% do mercado lá, e o compensado é muito usado na construção da casa também. Além das casas novas, existe um outro mercado paralelo que é super importante para nós, que é o mercado de reparo e reforma. Tá? E esse mercado de reparo e reforma, aqui durante a pandemia, né, ele foi lá para cima, porque as pessoas ficaram em casa e acabaram reformando as suas casas, né? E depois ele foi naturalmente caindo por aquela troca
que eu falei antes, de gasto maior em serviço, restaurante, viagens e tudo mais, e agora começa a retomar novamente. Além disso, ainda tem os eventos climáticos, né? O Ricardo falou sobre as mudanças climáticas, mas os Estados Unidos sempre é alvo de furacões, né? Durante o período de maio, que vai até o final de setembro, às vezes até final de outubro, eles acabam sofrendo muito com furacões, e esse ano foi muito forte. Então, aí também existe a reconstrução, e a reconstrução também entra aqui e acaba aumentando, né, o consumo de produtos madeireiros. Então, isso está apontando para cima de novo, o que é bastante positivo. Ou a gente entra na casa nova, ou a gente entra em reparo e reforma. Então, tem que estar de olho sempre nesses dois gráficos aí para ver as tendências. Então, passando para vocês assim, como oportunidade, né, e o que a gente está vendo para frente, o déficit habitacional está muito grande nos Estados Unidos. Desde a crise de 2008, muita gente não conseguiu mais comprar casa nova, né, ou porque não tem crédito aprovado, ou porque não tem realmente condições de comprá-la. Então, isso foi se formando um backlog, né, uma fila enorme de gente querendo comprar casas. Quando a gente chegar na perfeita combinação de preço de casa no lugar certo, junto com juros, taxa de juros no lugar certo, a gente deverá ver uma explosão de venda de casas para cobrir esse déficit habitacional. Então isso é muito positivo aqui para nós. Apesar da gente ser muito pequeno no mercado de madeira serrada de pinos no mundo, hoje a gente responde com menos de 3%, né? E muita gente acha que a gente manda bastante, mandamos mesmo, mas na verdade, perto do que se faz no mundo, nós ainda somos pequenos. Nós somos líderes nos nichos que a gente atua. E isso é muito importante. Nos Estados Unidos, o nicho que a gente atua, o Brasil é líder. No México, a mesma coisa. Né? No Sudeste Asiático, agora a gente está começando já a causar bastante também problema para os nossos colegas e vizinhos chilenos. Tem muita gente da CMPC aqui, são muito fortes também no Chile. No Chile, desculpe, na Ásia. E o Brasil tem crescido lá também. Como eu falei antes, reparo e reforma e eventos climáticos também. Infelizmente, através também, muitas vezes uma desgraça, surge também oportunidades, porque há que se passar pelo reparo, reforma e reconstrução, né, e isso acaba se tornando também uma oportunidade de crescimento, né, e, como eu disse antes, dos nichos, né, as posições de liderança. Isso é muito importante, porque a gente acaba sendo, essa posição de liderança nos coloca sempre na vanguarda e nos deixa, de certa forma, num patamar mais de proteção daquele mercado que a gente tem, e nem tanto de expansão e de agressividade que faz com que tu tenha que baixar preços, né? Então tu fica numa salvaguarda e isso é bastante interessante. Como ameaças, eu vejo a ameaça maior hoje para nós, a logística. Infelizmente, de novo, a gente está tendo esse problema, tivemos esse problema durante o Covid, né? Foi muito forte o problema logístico, aumentou muito os custos. Hoje os problemas logísticos eles são ligados a uma série de coisas, mas para vocês entenderem quanto impacta às vezes essas questões geopolíticas, né? Se trancam mares, navios têm que dar voltas maiores. Então, por exemplo, um navio que tinha a capacidade de fazer 12 viagens no ano, ele vai fazer 7. Então aquela oferta que tinha lá de, sei lá, 300 mil toneladas daquele navio carregando produtos o ano inteiro, hoje ele vai carregar no ano talvez 250, 200 mil toneladas. E isso faz com que a oferta naturalmente baixe. E a troca de mercadorias no mundo está muito forte. Em maio nós tivemos, foi um mês recorde de trocas de mercadorias no mundo. Nós tivemos nos containers, né? Eu não estou nem falando de carga breakbook. Foi quando mais se embarcou containers no mundo. Então a economia e, na verdade, os mercados, eles estão bem, eles não estão mal. O que nos falta agora, isso me parece que não é só no Brasil, a falta de infraestrutura começou a pegar. Né? Então a gente tem hoje terminais congestionados na Ásia, no Brasil, nos Estados Unidos. Isso faz com que também os navios esperem mais para fazer as atracações. Não há berço disponível, navios parados ao largo, 20, 30 dias, encarecendo o custo. Então a madeira, que é muito sensível a custo, ela sofre demais nessas horas. E isso pode fazer com que a gente enfrente problemas de mercado, não por falta dele, mas sim por uma questão até de falta de competitividade, por algo que a gente tem um controle muito pequeno,
que é a logística internacional. Outra ameaça é esse desequilíbrio de estoques, né? Ou seja, os mercados às vezes, durante o Covid faltou muito produto, aí todo mundo começou a comprar, se comprou mais do que precisava, sim, encheu os estoques, aí diz que não quer mais produto, o preço fica lá embaixo, gera desconforto, aí o estoque vai embora, enche de novo. Desde o Covid ainda não se encontrou o equilíbrio ideal de estoques no mundo. E isso gera uma insegurança para quem produz, mas também para quem compra, né? Porque amanhã, aquela história, amanhã pode ser mais barato que hoje, se todo mundo toma essa decisão, vai ser mais barato. E o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu acho que amanhã vai ser mais caro, eu compro tudo que eu posso hoje. Se todo mundo pensa da mesma forma, realmente vai ser mais caro. Então, esse desequilíbrio que está acontecendo deixa muita insegurança. E isso não está legal, então também é uma ameaça. E eu acho que os juros também, né, no mundo acho que o remédio acabou sendo excessivo, né, em vários mercados. Alguns mercados demoraram como foi os Estados Unidos, demorou para reagir no juro, e isso acabou causando problema na própria venda de casas, na taxa de juros de hipoteca, e isso, às vezes, o juro alto ele desencoraja, né, tanto para formação de estoque, capital de giro, como também expansão industrial. Pelo custo dele, acaba se tornando inviável, alguns projetos acabam ficando, né, na gaveta. Tudo isso, em realidade, a gente ainda está num processo de correção. Ele ainda não terminou. Nós tivemos um processo forte de correção, começou em 2022, se agravou em 2023, mostrando aquela queda de preços, naquela outra lâmina, aquele outro slide. E, infelizmente, a gente não acabou esse processo de correção. O que está acontecendo na logística também passa por isso, né? Não pode ser que um frete saia de $1.500 por container para $5.000 em 60 dias e todo mundo acha isso normal, né? Não dá, não existe isso. Então, esse processo de correção, ele ainda está em curso e talvez dure um tempo ainda, mas eu acho que a notícia, assim, a melhor notícia que eu acredito que se tenha para passar a nível de mercado, é que, aparentemente, o pior já ficou para trás. E, falando assim de forma positiva, mas ao mesmo tempo realista, eu acredito que a gente tenha bons tempos pela frente. Com exceção dessa questão logística, que eu acho que aí merece um ponto de atenção muito forte, porque sem ela também não se coloca produto em lugar nenhum. Tentei ser bastante rápido aí para não atrapalhar os demais palestrantes. E agradeço bastante isso, Paulo. Obrigado a vocês. Espero poder ter passado um pouquinho daquilo que está acontecendo aí no mercado de madeira serrada de pinos, pensando mais aí na América do Norte, que é o nosso principal destino. Um abraço aí, obrigado. Boa tarde.